No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre dois tópicos também que é muito importante no estudo de estatística, que é a moda e a mediana, tá certo? A moda é o valor mais frequente de um conjunto de dados, ou seja, é o valor que mais se repete nele. Então, nós temos o conjunto de dados, e dentro desse conjunto de dados, nós podemos identificar qual é o elemento que se repete mais, tá certo? Olha só, temos aqui então dois exemplos, tá bom? Olha só, exemplo 1. A temperatura registrada nos últimos 5 dias na cidade foram de 23, 20, 22, 20 e 20 graus Celsius, tá certo? Então, em cada dia teve a sua respectiva temperatura. Aí a pergunta é o seguinte: qual é a moda das temperaturas? Então o que eu fiz? Eu peguei os dados e coloquei na forma na ordem crescente, tá? Assim é bem melhor para poder verificar os dados desse conjunto. Perceba o seguinte, que o 20 é o que mais se repete. Então nesse caso, a moda desse conjunto de dados é 20, tá certo? Olha só, o próximo exemplo. Na sala de aula do sétimo ano, a idade de 7 alunos são 11, 13, 10, 11, 13, 14 e 10. Aí a pergunta é o seguinte: qual é a moda desse conjunto de dados? A mesma coisa que eu fiz anteriormente no exemplo 1. Então, eu vou pegar os dados e vou colocar na ordem crescente. Então, vamos ter aqui 10, 10, 11, 11, 13, 13 e 14. Perceba que temos aqui 10, 10, 11, 11, 13, 13. Então, a repetição são iguais. Então, já que as repetições são iguais, então nós temos aqui 3 modas, tá certo? Que nesse caso é o 10, é o 11 e o 13, tá bom? Olha só, o último tópico desse vídeo é a mediana. A mediana é o valor central de um conjunto de dados. E para obter essa mediana, é necessário colocar esses dados, né, esses valores, na ordem crescente ou decrescente, tá? E tem que colocar esses dados na ordem crescente ou decrescente para poder identificar qual é o termo central, tá certo? Olha só, exemplo 1. Calcule o valor da mediana do seguinte conjunto de dados. Então temos aqui, ó, 3, 2, 5, 3, 4, 1. Então, para que possamos identificar qual é o valor central, o termo central desse conjunto de dados, devemos colocar esse conjunto de dados na ordem crescente ou decrescente. Nesse caso eu coloquei aqui crescente, tá bom? Olha só, se eu for observar esse conjunto de dados, nós temos aqui 1, 2, 3, 3, 4 e 5, tá certo? O termo central desse conjunto de dados nós não temos aqui. Nós temos aqui o 3 e o outro 3. Então, para que possamos identificar qual é a mediana desse conjunto de dados, o que nós devemos fazer? Devemos pegar esses dois termos centrais e calcular a média aritmética, tá certo? Eu vou somar o 3 com 3, eu vou somar o 3 com 3, depois dividir por 2, tá bom? Então aqui vai ficar 6 sobre 2, dividindo aqui o 6 com 2, vai dar então 3. Então a mediana desse conjunto de dados é 3, tá certo? Olha só, último exemplo. Calcule o valor da mediana do seguinte conjunto de dados. Temos aqui então o 11, o 15, o 16, o 13 e o 12. Aí ele quer saber qual é a mediana desse conjunto de dados. Então, para que possamos identificar esse conjunto de dados, essa mediana, devemos colocar essa sequência na ordem crescente ou decrescente. Nesse caso eu coloquei crescente, tá certo? Aí ficou então 11, 12, 13, 15 e 16. Se eu for observar o termo central desse conjunto de dados, nós temos aqui então o 13. Logo, o 13 é a mediana
desse conjunto de dados, tá certo?